Sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. Nesse vídeo eu quero falar um pouco, como você já viu no tema aí, sobre a estrutura da Bíblia. Para que nós entendamos um pouco a estrutura da Bíblia, nós podemos pensar assim: quando nós vamos fazer, para que nós nos aprofundamos na anatomia do nosso corpo, entender como para ver como que funciona o corpo humano, nós fazemos vários tipos de exame, dentre eles o raio-x, que vê por dentro as mãos, né, os pés, né, toda a caixa torácica. Então, do mesmo jeito é a Bíblia. Então, para nós entendermos de uma forma bem sintética, né, o objetivo mesmo desse vídeo é que ele seja bem rápido e que seja sintético. Então, basicamente compreender a Bíblia por dentro, né? Por dentro da Bíblia, compreender o que é a Bíblia, né? Como ela está dividida, né? E quais são, como elas foram escritas e quais são as subdivisões que existem dentro dela, né? Então é praticamente o raio-x da Bíblia, né? Você vai entender que, você vai ver que a Bíblia, por exemplo, a Bíblia ela foi escrita em duas línguas, né? Ela foi escrita em hebraico, né? Hebraico e o grego. O grego era a língua ali no período do Novo Testamento, era a língua popular, poderíamos dizer hoje, que seria o inglês do mundo, né? Do mundo antigo, né? Seria o grego, né? A Bíblia demora, para você ter ideia, em torno de 1600 anos para ser escrita, né? Ela demora todo esse período para ser escrito. Foi escrito por mais de 40, ou praticamente, né? Podemos dizer assim, foi escrito por 40 homens, né? Ela é estruturada bem de forma introdutória entre Antigo e Novo Testamento, né? A base dela é a inspiração, daí ela ser sagrada, né? Divinamente inspirada, porque ela é sagrada porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Nós a conhecemos como o cânon bíblico, né? A Bíblia. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre a sua organização, classificação, né? Vamos ver um pouquinho sobre seus livros de forma sintética, né? A canonicidade e as particularidades praticamente da Bíblia. Então, assim, se nós formos dizer como que a Bíblia, como que ela está organizada, né? Para isso vamos entender primeiro a definição desse termo, né? A definição desse termo, do termo Bíblia, né? Nós podemos dizer que essa palavra vem do grego e do latim, né? Bíblios, que é livros, né? De onde vem, por exemplo, bibliografia, de onde vem, por exemplo, a palavra biblioteca, né? Então, podemos dizer assim que é um conjunto de livros que forma um único livro, né? E que tem qualidade sagrada. Para que ele tenha essa qualidade sagrada é porque é a revelação de Deus, e essa revelação foi dada por inspiração. Inspiração de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, daí ser sagrada, né? É conhecido como livro, né? A Bíblia é conhecido como livro. E, propriamente dito, como falei, é um conjunto de livros inspirados por Deus. Foi inspirado por Deus, homens, né? Como falei, 40 homens que foram inspirados por Deus, que viviam culturas diferentes, pessoas que tinham classes sociais diferentes, pessoas que viveram em períodos diferentes, mas que através da inspiração de Deus escreveram esses livros. E é interessante porque esses livros eles formam um só livro com um objetivo e que não se contradizem. Então, daí então o motivo de ser conhecido como Santas Escrituras, né? Mas, por exemplo, para que ela chegasse a ser, para que fosse sagrado, né? O que era preciso, né? Então aí nós entramos na questão de entender, né, o cano, né? Em hebraico Ganesh, né? Em grego canon, né? E que significa norma ou régua ou vara de medir, né? E essa vara de medir é a composição desses livros.
Medir o quê? Medir os 66 livros que compõem, que são aceitos, né, na composição, que foram inspirados, eles foram medidos, eles foram normatizados como 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, dos quais o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer esses escritos como uma regra de fé e prática. Daí o termo cânon bíblico. Então, cânon bíblico é porque esses textos foram medidos e reconhecidos como inspirados pelo Espírito Santo de Deus, se tornando regra e norma para a igreja, né? E com isso completo, né? Não existe mais revelação canônica, quer dizer, não existe mais textos, livros que possam ser considerados canônicos para a igreja como norma. Existem livros que Deus usa os seus servos para escreverem, mas regra de fé e prática, revelação de Deus, é a Bíblia Sagrada. É a nossa única regra de fé e prática. E com esse termo, o cânon está completo, nós entramos dentro do pentecostalismo, dentro do neopentecostalismo, que trazem outras revelações que servem como normas, como doutrina. Daí o mal, muitas vezes, da má compreensão da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, dentro principalmente, dentro especificamente do pentecostalismo e do neopentecostalismo, que muitas vezes trazem revelações que se tornam canônicas, só que a única revelação canônica, a única revelação de Deus, inspirada por Deus, é a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé, a nossa norma de conduta é o cânon sagrado, a Bíblia Sagrada, os 66 livros, composto pela misericórdia de Deus, se revelando à humanidade através dos seus escritos. A Bíblia, ela também é dividida tanto em testamentos, né? E aí se chamam Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Ou alianças, ou pactos, ou concertos, né? Antiga aliança, nova aliança, ou antigo pacto, novo pacto, né? Ou concerto, né? Esse termo, Antigo Testamento, por exemplo, foi inaugurado pelo apóstolo Paulo e usado, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, né? E faz referência direto a todos os textos que os judeus tinham como canônicos, né? E o próprio Jesus, ele chamava de as escrituras, a lei, os profetas, os salmos, né? Fazendo referência a todo o Antigo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do que estava escrito no Antigo Testamento, é o cumprimento profético. E dentre eles, né, alguns dizem a chave hermenêutica, Jesus estava anunciado no Novo Testamento e é revelado, estava anunciado no Antigo Testamento e é revelado no Novo Testamento. Daí, Novo Testamento, Nova Aliança, né? E também, da mesma forma que o Antigo Testamento, também é inspirado por Deus, né? Aqui tem até algumas curiosidades, eu estou usando a lição da CPAD como referência, né? E aí nós podemos dizer, por exemplo, a divisão em capítulo aconteceu em 1250, né? Pelo cardeal Hugo, né? A divisão em versículo aconteceu de forma partida e em duas etapas, né? O antigo foi dividido em versículo em 1445 e o novo em 1551, né? Então são algumas curiosidades. Aqui nós podemos ver o maior versículo, o maior capítulo. Tudo isso está dentro da estrutura da Bíblia, né? Agora lembrando que tanto existe o cânon protestante como o cânon católico, como o cânon judaico, né? O cânon judaico unicamente o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, propriamente dito, ele se divide, ele é dividido praticamente entre os grupos, por exemplo, o Pentateuco, a lei, né? No caso,
os 5 livros de Moisés, né? Os livros históricos, que abordam a história do povo hebreu, do povo judeu, né? Os livros poéticos, a poesia propriamente dita, né? A poesia judaica, né? Os livros proféticos, que traz a mensagem de Deus para as pessoas, né? Normalmente, esse Antigo Testamento, os livros proféticos, normalmente, algumas vertentes, um livro único, os livros proféticos trabalham de uma forma geral, e outros dividem em profetas maiores e profetas menores, né? A divisão dos judeus é diferente da divisão que os protestantes usam, lembrando que o Antigo Testamento é o livro base da fé judaica. Eles não reconhecem o Novo Testamento e por um único motivo, não reconhecem porque não reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. A curiosidade, por exemplo, é que no caso dos livros judaicos, eles dividem a Bíblia dele, a Bíblia, né? O cânon deles, o cânon sagrado, o livro sagrado, a Bíblia sagrada do povo judeu, é dividido somente em 24 livros, né? Que é todo o Antigo Testamento. No caso da gente, a gente não divide o Antigo Testamento em 24 livros, mas em 39 livros o Antigo Testamento. O povo judeu, o Antigo Testamento judaico, somente 24 livros. Mas a curiosidade é a seguinte, por exemplo, a gente tem 1º e 2º Reis, eles é só reis, entendeu? A gente tem, por exemplo, 1º e 2º Samuel, eles só tem Samuel. A gente tem 1º e 2º Crônicas, eles só tem Crônicas. Então, são essas as curiosidades que diferenciam. No caso do catolicismo, lembrando que o catolicismo, eles têm a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia judaica, que aí só muda a quantidade, a unicidade dos livros, mas é os mesmos livros. O Antigo Testamento judaico é o mesmo Antigo Testamento protestante, mas não é o mesmo Antigo Testamento católico, por causa dos acréscimos de alguns livros, né? E aí vinha a questão, como então que esses autores escreveram durante tanto tempo, durante 1.600 anos, 40 pessoas diferentes, e como que esses livros então é considerado inspirado? Como é que esse livro, por exemplo, livro de comentaristas tão renomados hoje em dia, por que a gente não pode considerar esses livros também como sendo canônico? Por uma série de fatores. E quais são os fatores? Serve tanto para o Novo quanto para o Antigo. Mas a gente vai fazer algumas observações no Novo Testamento. O Antigo Testamento, por exemplo, é preciso entender que para ser reconhecido, deveriam ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus, primeiro ponto, né? Reconhecido pelo povo judeu, então o povo reconhecia que aquele livro ali era um livro de Deus, era um livro sagrado, né? E a preservação, Deus preservou durante a história esse livro. Então, para que ele fosse canonizado, precisava de 3 coisas: a inspiração divina, ser reconhecido pelo povo de Deus e ser preservado pelo povo de Deus, né? Algumas coisas interessantes com relação ao Antigo Testamento é que em sua quase totalidade foi escrito em hebraico, né, que era a língua de Canaã, sendo que algumas porções é escrita em aramaico, né, que é um dialeto que deu origem, no caso, à língua árabe, né, a língua que os árabes falam hoje em dia, né. O último livro que foi escrito foi Malaquias, né, e em 1227 esse texto, né, o Antigo Testamento, foi dividido em capítulo, e em 1445 foi dividido em versículos. E então aí nós temos o Antigo Testamento dividido em capítulos e versículos até antes de 1500, depois de Cristo no caso, né? Agora, para que nós entramos no Novo Testamento, é preciso fazermos uma observação, né? E qual é a observação? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, de Malaquias, o último livro a ser escrito, né? Para o primeiro livro do Novo Testamento, que não necessariamente foi Mateus, né? Tá lá uma sequência
né, nas nossas Bíblias, que não é a sequência que está em todas as Bíblias de outras nacionalidades, com uma tradução para a língua deles, né? Existe países onde a sequência é diferente, mas não muda nada, continua sendo a mesma palavra de Deus, né? Nós temos do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós temos 400 anos de silêncio, dos quais, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um período do qual se chama período interbíblico, período entre o Antigo e o período entre o Novo Testamento. Nós temos essa história, nós temos, por exemplo, a Guerra dos Macabeus, nós temos 2 livros, 1º e 2º Macabeus, nós temos vários livros que foram escritos, mas não considerados canônicos, né? Talvez considerado canônicos pelo cânon católico, que tem lá a 1ª e 2ª Macabeus, do quais em tese 2ª Macabeus é uma das bases para a oração pelos mortos, dos quais nós temos também uma da doutrina católica, que é a doutrina do purgatório, né? Que essa alma que não expiou por completo os seus pecados em vida, ela vai para o purgatório e passar por esse processo de purificação para depois ir para o céu. E uma das formas de abreviar é fazendo orações por esses mortos, ou mesmo rezando missas em prol daquela pessoa, fazendo caridade em prol daquela pessoa, para que o tempo dela no purgatório seja abreviado. Os protestantes, nós como protestantes não cremos assim, principalmente baseado em Hebreus 9:27, que após a morte não resta outra coisa a não ser o juízo, ou mesmo pegando a parábola de Lázaro e o rico em Lucas, nós vamos ver ali que não há como regressar. Na parábola de Lázaro e rico não há como abreviar ou os mortos fazerem alguma coisa pelos vivos, uma doutrina espírita, né? Principalmente a doutrina da reencarnação, ou que os espíritos eles se comunicam com os vivos, e nem os vivos fazerem alguma coisa pelos mortos, porque já não havia mais o que fazer. O juízo lá na parábola de Lázaro rico já tinha sido decretado, tanto Lázaro no seio de Abraão, como o rico no lugar de tormento. Então, após a morte, não resta nada a ser feito, só resta o juízo, levando o cristão a uma consciência de, enquanto ele está em vida, ele tem que viver uma vida para a glória de Deus. Porque quando ele morrer, já não há mais o que fazer, não há mais, você não vai poder fazer nada pelo seu estado, que nós chamamos na teologia chamado de estado intermediário, porque fica entre a morte e o final de todas as coisas, e o juízo final, e o novo céu e nova terra. Então, estado intermediário. Houve esses 400 anos, e aí nós vamos ter o Novo Testamento, né? Que vai logo após a morte, né? Que vão ser reconhecidos após, né, a morte e ressurreição do Senhor, né? Daí para frente esses livros eles vão passar a ser escritos, quer dizer, após Jesus veio, cumpriu toda a sua missão, não escreveu um único livro, morreu, ressuscitou, e depois disso vai haver livros que vão ser escritos para estar trazendo toda essa canonicidade, a Bíblia Sagrada, ou o Novo Testamento, trazendo para nós, né, o esclarecimento, a aplicação do Antigo Testamento no Novo, e essa revelação especial através de Jesus, né? Da mesma forma que o Antigo Testamento, também o Novo Testamento tem a sua classificação, e é classificado entre evangelhos, né? Que vai abordar a vida de Jesus, né? Os feitos de Jesus, né? Até a sua morte e ressurreição, os evangelhos, né? Cada um escrito para trazer uma mensagem a um grupo de pessoas, né? O Evangelho de João, por exemplo, para abordar a divindade de Jesus, Jesus como Deus, né? O apóstolo João vai trabalhar exatamente Jesus como Deus. Nós temos as epístolas, das quais o apóstolo Paulo escreveu praticamente todas, e as cartas, né? As cartas, as epístolas e a revelação, que é o livro Apocalipse, né?
A história que nós temos, no caso, é o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento. E Revelação, ou Apocalipse, é o livro profético do Novo Testamento. A canonicidade do Novo Testamento, da mesma forma que do Antigo Testamento, precisava que fosse que o livro fosse inspirado, né? Que houvesse o reconhecimento da mesma forma, que houvesse a preservação dos livros, apesar que houve alguns livros que houve dificuldade, né? E até Atanásio, acredito, século III, século IV, nós vamos ter a citação dos 27 livros completos. Mas na Patrístia nós vamos ver a citação de, por exemplo, há uma citação de Mateus, ou uma citação de Lucas, ou uma citação de alguma epístola de Paulo, ou uma citação de Atos, quer dizer, validando que esses livros todos já circulavam entre a igreja, já eram reconhecidos entre a igreja. Em Atanásio nós temos os 27 livros citados lá. Então isso, século III, eu não estou lembrado agora a data, mas eu sei que Atanásio é quem cita os 27 livros, né? Os cristãos, no caso, né, adotam a prática da leitura desses livros, né, reconhecendo como autoridade, no caso, nas suas reuniões no culto. Houve alguns livros que houve dificuldade de reconhecimento, ou até propriamente do próprio Lutero, no caso Tiago, né, que ele chamava de epístola de palha, carta de palha, né. Depois houve a retratação de Lutero. Então, os livros de Pedro, com exceção do primeiro, 1 Pedro não, mas 2 Pedro, né? Também 2 João e Apocalipse. São livros que tiveram alguma dificuldade de serem reconhecidos como livros canônicos, né? Algumas particularidades do Novo Testamento é que o Novo Testamento, por exemplo, foi escrito no grego koiné, como falei antes, né? Era uma língua como o inglês hoje, e por causa disso houve uma facilidade desse evangelho ser propagado ali, né? Posteriormente, né? Nós vamos ter também essa propagação facilitada devido, como falei, a essa língua, né? Os livros do Novo Testamento, todos eles foram escritos, né, antes do término do segundo século. Então, primeiro século, né? Segundo século, antes do final do segundo século, todos os livros do Novo Testamento já haviam sido escritos, né? O último livro a ser escrito vai ser Apocalipse, né? Apocalipse foi o último livro a ser escrito, né? Então, com isso, nós temos 27 livros do Novo Testamento, né? Considerados inspirados por Deus, né? E em torno de 1555, o Novo Testamento também foi dividido em versículos, né? Capítulos e versículos. Hoje em dia nós temos várias traduções, nós temos muitas traduções, né? Várias traduções para o português, né? Para outras línguas também, muitas traduções. Então, é basicamente isso, né? Se fosse resumir tudo, né? O conjunto dos 66 livros forma um único livro. Então, os 66 livros formam uma unidade, né? Do qual nós conhecemos como a Bíblia, né? Esses livros constituem o cânon tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O critério para a avaliação, no caso desses livros, é a inspiração, o reconhecimento e a preservação desses livros durante a história, e essa preservação por Deus, né? E a comprovação desses critérios revela que as escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Quem é o autor da Bíblia? É Deus. Quem que inspirou que o que nós temos hoje como a Bíblia Sagrada fosse escrito? Foi Deus, através do seu Santo Espírito. Então ela é a nossa autoridade. A Bíblia, ela não contém erro. A Bíblia, ela não falha para aquilo que ela propõe. A Bíblia não falha, é infalível,
é inerrante e é inspirada por Deus. Qualquer livro que você lê, qualquer um que você lê, o livro que você lê, ele pode até trazer algum aconchego temporal, mas com o tempo ele não vai ter mais serventia. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela se renova a cada dia na sua vida, porque ela traz promessas de Deus para a sua vida, porque ela traz orientações de Deus de quem você é, de quem Deus é, de quem Cristo é, qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, como nós devemos nos comportar diante de todas as adversidades, de todas as situações que o mundo nos condiciona. A Bíblia traz a resposta para cada uma dessas situações. Então, a autoridade para a vida do crente não é o que o pastor diz. A autoridade da vida do crente não é o que o padre diz. A autoridade da vida do crente não é nenhuma autoridade que nenhuma autoridade religiosa diz, se ela estiver fora, do que Deus decretou na sua palavra. Então, se o que Deus decretou na sua palavra, alguém vier e disser alguma coisa contrária a isso, que não esteja em acordo com a sua palavra, não dá ouvido. Não devemos dar ouvido. E eu deixo a advertência. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos com relação a quem é Ele, a quem nós somos, a quem é Jesus, como deve ser o nosso comportamento, como devemos andar, como devemos buscar Ele, como devemos gastar tudo que Ele nos dá, como devemos agir diante da nossa família, agir diante do nosso relacionamento, agir com relação aos nossos filhos, como devemos nos comportar no nosso trabalho, como devemos nos comportar de uma forma geral, está escrita nas Escrituras. Então, revelação nenhuma mais deve ser autoridade para a vida do crente, com exceção da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, que Deus os abençoe. É somente uma síntese, né, do que foi a lição número 4 dessa lição aqui da CPAD, né, do dia de hoje, né, a lição 4, hoje no caso 23 de janeiro, né, de 2023, de 2022, né, no caso 23 de janeiro de 2022, e a lição 4, a estrutura da Bíblia. Essa é uma pincelada mesmo, né, só para refletirmos um pouquinho sobre o que é a Bíblia. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, ela é canônica, ela é sagrada, houve critérios para que cada livro compôsse a Bíblia, né? Ela é dividida em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou Antigo Pacto, Novo Pacto, né? Ela foi escrita, houve critérios para que cada livro compôsse as Escrituras, e ela é a regra de fé e prática, e deve ser de todo cristão que confessa Jesus como seu Salvador e que crê que Ele um dia vai voltar e vai lhe levar para que você possa estar com Ele e ter uma vida completa, plena e feliz. Mas nós podemos ter essa vida plena e não completa de todo, mas plena agora e hoje. Em nossa vida você pode trazer o que completa você por inteiro. E quem completa você por inteiro, como sempre digo, o vazio que existe em você é do tamanho de Deus. Então, entregue a sua vida a Ele. Se volte para Deus. Deixe com que o Espírito Santo dele habite na sua vida. E Ele vai guiar você por águas tranquilas. Então, é isso aí. Que Deus os abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Se inscreva no canal. Dá o seu joinha aí, dá o seu like, dislike, faz algum comentário aí, acrescenta aquilo que faz como os bereanos, né? Confira tudo o que foi dito, e aquilo que tiver fora dos padrões você desconsidera, porque somos servos de Deus, humano e falho. Que Deus os abençoe.